anos atrás, eu sempre fazia uma parada para fazer um lanche quando ia para Visconde de Mauá, num posto de gasolina, que tinha também lanchonete lá, e eu vejo uma menina, mas olha, ela era violeta, violácea a pele, mas uma coisa, eu nunca tinha visto acne igual, nunca tinha visto coisa igual. E eu vi aquela menina e eu digo, coitado, eu vou dar uma receita para ela, embora ninguém esteja me chamando para dar receita, eu vou dar uma receita porque eu curo isso com autohemoterapia, tranquilamente. Então, falei com uma mocinha que estava nos servindo, disse, olha, fala com ela lá que eu posso curar esse problema dela, do rosto e tudo, e eu dou isso de graça e tal. E veio lá, não era falta de dinheiro, nada. E aí a mãe disse, não, de 2 em 2 meses nós levamos ela ao Rio, vamos a um dermatologista, mas ela tem 2 anos que nós levamos e não tem havido melhora nenhuma, está desse jeito. Eu digo, então eu vou lhe dar uma receita, a senhora não me pediu nada, eu vou lhe dar uma receita para sua filha e dei a receita da autohemoterapia para ela. Resultado, essa menina foi a receita mais cara que até hoje eu já prescrevi. Porque durante 1 ano eu não conseguia pagar nada no posto. Chegava lá, na caixa, o dono do posto já tinha deixado a ordem. Não recebe dinheiro meu de jeito nenhum. Depois eu decidi nem ir mais lá ao posto, quando ela se curou desse acne terrível. Ficou limpa, completamente. Tem muitos pacientes aidéticos que fazem a autohemoterapia e estão se dando bem. Eles mantêm as taxas de chama CD4 em níveis razoáveis. Agora, como eles fazem uso também de outros medicamentos, eu não posso atribuir só a autohemoterapia. É uma melhora, o paciente vive bem. Eu tenho pacientes com muitos anos já vivendo com AIDS e vida normal. Agora, mas eles também fazem uso desses coquetéis, dessa coisa junto com a autoemo. Como a autoemo só atua na parte imunológica, e a doença é uma doença que atinge o sistema imunológico, é uma imunodeficiência adquirida, né? Pode ser que a autohemoterapia esteja dando uma contribuição nesta sobrevida de boa qualidade que alguns pacientes que eu trato, não é minha área, porque eu não sou infectologista, então não é minha área, mas eu dou como um complemento, junto com outros tratamentos que eles fazem, né? E tem dado bom resultado. O paciente fazendo a autohemoterapia, ele tem uma grande melhora da alergia. Bom, a alergia na realidade não é nenhuma doença. É uma reação do sistema imunológico exacerbada devido ao grande número de agressões que o ser humano sofre no dia a dia. No ar que ele respira poluído, nos alimentos que ele come com substâncias que são agentes conservantes, mas que fazem prejuízo para ele, corantes que usa nos alimentos. Isso tudo são agressões. Então, o organismo das pessoas mais exigentes luta demasiadamente contra isso. Como o alergeno é um corpo estranho, ele não é aceito pelo sistema imunológico, daí a briga contra ele e daí as consequências para o paciente, que se tem alergia a inalantes, o que acontece? Ele começa a espirrar, tentando eliminar pelo catarro o alergeno. Se esse alergeno vai lá para os pulmões, o sistema imunológico agride aquilo e produz uma secreção para tentar, com essa secreção, que ele, tossindo, elimine esses alergenos que estão agredindo. Então, na realidade, é uma forma de defesa. A doença não é nem doença, é uma defesa contra o que está fazendo mal, que não deveria existir no ar que está respirando, não deveria existir no alimento que ele está comendo. Muito bem. Então, esses alergenos acabam indo para o sangue, eles acabam se fixando, passando do pulmão para o sangue, passando do nariz para o sangue, porque todos esses órgãos estão cheios de sangue. E acaba com isso induzindo o que chama tolerância imunológica. Ele acaba aceitando como próprio o que antes ele
considerava o inimigo. Artrite reumatoide dá um excelente resultado em artrite reumatoide. Eu tenho uma paciente da UFRJ, uma funcionária de lá, que estava praticamente sem andar há 8 anos, e com a autohemoterapia, ela está hoje normal, ela sobe no meu consultório, pega ônibus, não tem mais problema nenhum. Essa menina era uma menina com chama mal asmático, que é uma asma extremamente grave. Ela vivia se internando para ir para oxigênio, porque era coisa grave mesmo. E então alguém indicou, porque eu faço tratamento de asma, sempre uso autoemo nesse caso. E então a mãe levou essa criança e eu prescrevi a autohemoterapia. Era uma criança de 10 anos. Ela aceitou muito bem e começou o tratamento. E eu mandei que, como era um caso muito grave, normalmente eu mando os pacientes voltarem 2 meses depois, mas nesse eu mandei 1 mês. E ela não aparece, quando chega no fim do mês não aparece. Passando quase 2 meses, chega a mãe, e a mãe disse, olha, o senhor me desculpe, eu não trouxe minha filha, porque houve um caso, e o caso foi o seguinte, eu quando fui tirar a receita da pediatra que trata ela desde os 9 meses de idade e virou amiga da família, frequenta as festas de aniversário, é uma amiga da gente, saiu a sua receita. A médica viu a receita de autohemoterapia, né? E disse, isso não existe, pelo amor de Deus, não faça isso em sua filha, a senhora vai matar. E ela para mim já é como uma filha, eu gosto dela, mas isso aconteceu 3 semanas depois dela sair do meu consultório. E a menina já tinha melhorado, tinha passado sem se internar esse período, ela praticamente toda semana estava internada. Bom, então, a mãe decidiu não fazer, porque tinha confiança numa pessoa. Eu tinha sido a primeira consulta que ela tinha levado a filha, e a outra 9 anos e meio de convivência. Só que começou ela a piorar de novo. Aí quem exigiu que levasse no consultório foi a filha. E então chega a filha, se eu quero continuar esse tratamento, eu me senti bem, eu quero continuar. Então ela diz, mas eu tenho que falar com o médico. Aí eu levei 2 horas com essa mãe para explicar o que era a autohemoterapia, para ela sair acreditando que não havia risco nenhum, que tive que dar N exemplos para ter certeza que a coisa ia continuar. Eu dei alta para ela 1 ano depois, curada, não tinha mais nada, nunca mais teve crise de asma. A autohemoterapia ajuda e demais, desde que seja feito o mais rapidamente possível depois do acidente vascular cerebral. Porque se for um acidente hemorrágico, a autohemoterapia, os macrófagos devoram a fibrina que está entupindo os vasos e ele restabelece a circulação muito mais depressa. Então tem um enorme valor, mas agora aí depende de rapidez. Quanto mais rápido, agora mesmo tive há pouco tempo um paciente que teve um acidente vascular lá em Visconde de Mauá e que eu logo prescrevi, a recuperação foi muito mais rápida do que seria só com a fisioterapia, praticamente deixando a natureza fazer a fagocitose dessa fibrina, desentupir. Mas desentupir com 5% de macrófagos é bem mais lento do que com 22%. Né? Aí, nesses casos, eu passo de 5 em 5 dias para não haver a queda, voltar aos 5%, para manter os 22%, enquanto o paciente está desobstruindo a artéria, a área entupida. O câncer é uma reprodução anárquica celular, né? Se o organismo da pessoa não reconhece essas células como próprias e começa a destruí-las no nascedouro, a pessoa pode produzir células chamadas pré-cancerosas e terminar aí, não chegar a células cancerosas, se o sistema imunológico estiver devidamente atuante, né? O câncer é muito mais frequente quando, com a idade, uma glândula que comanda o sistema imunológico, que é uma glândula no peito que chama timos, exatamente aqui o timos, começa a atrofiar.
Aí é que começa a frequência dos casos de câncer a aumentar. Daí a razão, no homem, por exemplo, o câncer de próstata, na mulher tem muito câncer de mama. Quando começa o declínio do thymus, era hora de começar o tratamento, o uso da autoimunoterapia. As pessoas que estão fazendo quimioterapia, como a quimioterapia afeta negativamente o sistema imunológico, porque ela atua como imunossupressora, não só sobre as células neoplásicas, células cancerosas, mas também sobre as células boas de defesa. Então, a autoimunoterapia feita simultaneamente com a quimioterapia evita que o sistema imunológico baixe demasiadamente, porque não existe ainda uma quimioterapia que seja dirigida especificamente para a célula cancerosa. Ela debilita também as células de defesa. E aí a autoimuno vai contrabalançar, vai reduzir os efeitos nocivos da quimioterapia, embora não vai anular os efeitos nocivos, mas vai reduzir. No caso de radioterapia, também a radioterapia prejudica muito o sistema imunológico. E a autoimunoterapia iria resgatar esse prejuízo, vamos dizer, reativando o sistema imunológico e evitando um outro câncer. Então é válido nos dois casos. O paciente, agora, não dizer que vai curar o câncer, ela vai ajudar os meios que curam o câncer, radioterapia ou quimioterapia, ou no caso mesmo uma cirurgia, mas que células que estavam fora daquele local retirado e que pudessem ir através dos linfáticos atingir outros órgãos, ele pode evitar que essas células progridam, matando ela no nascedouro, evitando a multiplicação dela. Pode não ser suficiente a ação da autoimunoterapia e não resolver o caso, mas de qualquer maneira, pelo menos, vai evitar ele se tornar mais invasivo, mais rapidamente invasivo. Na cegueira, a diabetes produz uma arterite, uma inflamação na íntima das artérias. É por isso que leva à cegueira, a falta de oxigenação dos tecidos em função do entupimento. A autoimunoterapia pode realmente influenciar em alguma coisa, porque ela dá uma proteção maior à célula. Ela aumenta a resistência da célula a essa irritação da glicose. Não que ela cure, ela não atua na diabetes, mudando ou curando o paciente da diabetes, não, de maneira nenhuma. Mas ela, pelo menos, protege a célula. E as consequências, os efeitos adversos, levam muito mais tempo para ocorrer. É uma forma de retardar a destruição celular que ocorre em função da diabetes, né? E vai afetando todo o sistema vascular, né? Não afeta só os pequenos vasos, não, afeta até os maiores depois. É uma doença que precisa ser combatida com muitos medicamentos que atuam contra os radicais livres. Não é só controlar a glicose, é necessário evitar a agressão à célula pelos radicais livres. Isso aí com vitamina E, vitamina C, selênio, várias substâncias protegem a célula. Então tudo que for feito para evitar os danos causados pelo excesso de glicose tem valor.